Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai falar sobre as migrações na Europa, na Ásia e na Oceania, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: no processo de migração atual, principalmente relacionado à Europa, a gente tem observado que ela tem atraído muito mais pessoas do que expulsado, tá? Porém, né, em algum momento da história, nós sabemos que esse fluxo migratório foi inverso, que a Europa ela era dispersora de pessoas, então ela mandava pessoas, né, mandava imigrantes, né, para várias partes do mundo, principalmente no período da colonização, século XIV, século XV, século XVI. Bom, hoje, se a gente olhar nesse mapa, o que a gente vai perceber? Que nos fluxos migratórios internacionais, a Europa ela tem atraído muito mais pessoas do que mandado para outros continentes, assim como a América do Norte, né, nos Estados Unidos. Beleza? Mas como o nosso foco aqui é a Europa, então a gente precisa compreender essa situação. Se a gente analisar a Ásia de maneira geral, o que a gente tem observado também é um processo de emigração, de saída de pessoas do continente asiático em direção a outros continentes. E na Oceania, o que a gente percebe muito mais é a chegada de pessoas. Então, nesse capítulo, a gente vai entender todos esses processos, o que acontece, o porquê que isso vem acontecendo, tá bom? E alguns aspectos específicos de cada continente. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. O número de imigrantes internacionais por regiões de destino em milhões, ele tem mostrado o quê? Que da Ásia, na Ásia, esse processo tem sido muito intenso, né? Assim como no continente europeu e na América do Norte. Então, por que a Ásia hoje é o continente que mais abriga imigrantes, ou seja, pessoas que chegaram, né? Então, atualmente, cerca de 80 milhões de pessoas que vivem nesse continente não estão mais em seus países de origem. Os países de maior nível de desenvolvimento econômico são os principais destinos dos imigrantes, em razão de condições de vida muito precárias, guerras civis, perseguições religiosas de grupos extremistas, entre outros motivos. E aí, o que a gente observa é o seguinte: quais são os países que mais abrigam migrantes internacionais em milhões? Os Estados Unidos, então ele concentra lá 49 milhões praticamente. A Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes, França, Canadá, Austrália e Espanha. E aí a gente precisa se remeter a um conceito que é o conceito de refugiados. O que seria o refugiado? Ele diz respeito a algumas situações legais. De acordo com a convenção, né, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, criada em 1951, as pessoas são consideradas refugiados quando estão fora do seu país de origem, por conta de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou manifestações de opinião, e também pessoas obrigadas a sair de seu país de origem por conta de conflitos armados, violência, grande violação dos direitos humanos, a fome e até aspectos também relacionados a catástrofes naturais. Todo refugiado tem os mesmos direitos que qualquer imigrante legalizado, ou seja, eles possuem direitos básicos de qualquer indivíduo. Se a gente olhar no gráfico ali embaixo, ó, regiões de destino e países de onde parte a maior parte dos refugiados até o primeiro semestre de 2017. Então, quais são as regiões do destino dos refugiados? 17% buscam a Europa, 16% a América, Oriente Médio e Norte da África, 26%, e a África, 30%. Ou seja, da onde parte, né, a maior quantidade de refugiados. Isso, lógico, se a gente for considerar, cada continente tem o seu aspecto aí que leva as pessoas a migrarem de um lugar para outro, tá bom?
55% dos refugiados originam-se de 3 países principais hoje. Sudão do Sul, que é um país recente, né? E aí, para a criação desse país, isso não ocorreu de maneira pacífica, né? Houveram conflitos, então as pessoas precisaram fugir de lá. O Afeganistão, que enfrentou um conflito entre o Talibã e as potências ocidentais nas últimas décadas, e a Síria, né, que vem enfrentando uma guerra civil severa aí nos últimos anos. Então, um dos fatores que eu citei para vocês é a questão da fome, lá atrás. Então, para a ONU, existem 2 conceitos principais relacionados à nutrição, que é subnutrição e desnutrição. Então, a desnutrição diz respeito à proliferação de doenças, e a subnutrição seria semelhante à condição de fome, porém sem determinação de um período. Podemos ainda diferenciar 2 tipos de fome, a aguda e a crônica. A fome aguda ocorre em situações específicas, muitas vezes associadas à falta de alimentos, gerada por questões climáticas pontuais, então contextuais. Tá? Enquanto a crônica é causada por situações maiores, cuja solução não é momentânea. É aquilo que impede a população a ter acesso ao alimento. Então, a questão do desemprego, né, até a questão de guerras também. Correntes migratórias na Europa. Então, vejam que hoje isso está inverso. Né? O que a gente pode perceber? Que as pessoas saem muito mais dos países da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Qual que seria a Europa Oriental? É aquela Europa que era socialista, tá bom? Então vejam que as pessoas saem mais dessas regiões aqui, né? E migram em direção à Europa Ocidental. Então elas saem da Europa Oriental, então vou tentar marcar aqui para vocês, e vão em direção à Europa Ocidental, tá bom? Quais são os principais países de destino? Então são Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Espanha. Por quê? Porque economicamente são os países mais que podem oferecer melhores condições e ao mesmo tempo possuem políticas para receber migrantes. E aí nós temos uma questão da xenofobia na Europa, que é a aversão ao estrangeiro, e essa xenofobia ela pode acontecer por vários motivos. Hoje, principalmente motivos relacionados à segurança, então os europeus eles têm medo que com a vinda de imigrantes para a Europa, a Europa esteja mais sujeita aí à violência, ataques terroristas, entrada de criminosos, né, e os aspectos econômicos, que são relacionados justamente à questão do desemprego. Então, nos últimos anos, a Europa passou por uma grave crise econômica, 2008 principalmente, né, e isso gerou uma grande quantidade de desempregados. E aí, quando o imigrante vai para a Europa, quando ele está na Europa, ele, logicamente, a mão de obra dele é mais barata, então ele acaba ocupando os postos de trabalho. Correntes migratórias na Ásia. Observem que os principais destinos dos migrantes asiáticos são a América do Norte, a Europa e a Oceania. Quanto aos fluxos de migrações internas do continente, os principais ocorrem entre os países do Oriente Médio e também do Extremo Oriente, que daí seria Japão, China e os países do leste da Ásia. Então, na Ásia, esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte e Europa, mas também entre países do próprio continente. A Índia e as Filipinas são exemplos de países em que há expressiva perda da mão de obra qualificada. Aqui a gente está falando sobre a questão da fuga de cérebros. Então, hoje, a Índia e as Filipinas são países onde ocorre mais esse processo. Por quê? Porque, como oferecem poucas oportunidades para as pessoas que têm uma qualificação elevada, então essas pessoas elas são atraídas para outros países, outros continentes que podem oferecer uma melhor qualidade de vida e podem utilizar essa mão de obra qualificada de uma forma mais positiva.
tá bom? Então, o que que acontece? Quando a gente fala disso, do fluxo de cérebros, né, saída de cérebros, existem fatores internos nos países e fatores externos que levam as pessoas a fazer isso. Quais são os fatores internos? É a falta de possibilidade de absorção dessa mão de obra qualificada e enquanto nos países, né, que seria um motivo externo em outros países, a gente observa que é, essa mão de obra qualificada ela pode ser absorvida de uma maneira muito melhor. E aí, gente, a gente precisa compreender também que os processos migratórios na área estão relacionados a conflitos. Então, na Síria, nos últimos anos, o que a gente tem percebido é um conflito entre uma guerra civil dentro da Síria, em função, né, de um governo controlador, autoritário, ditatorial, né, de Bashar al-Assad. Então as pessoas elas não aguentam viver muito tempo assim, elas acabam se rebelando, né? E aí nós tivemos o surgimento do Estado Islâmico, que busca, né, a incorporação, né, de um califado, né, de estabelecimento da cultura, né, porque assim o Estado Islâmico eles levam o Corão ao pé da letra, então eles são muito mais radicais, né, nas suas leis. Então eles querem estabelecer uma lei islâmica nos países onde a maioria é muçulmana. E é lógico, né, que daí eles entram em conflito com as famílias que comandam esses países. E aí nós temos também um movimento separatista, que envolve a Síria, a Turquia, o Iraque e, e outros países da Ásia Central ali, que é a questão dos curdos, né? Então os curdos eles são uma nação que não tem Estado e eles querem a criação de um país próprio. Temos também conflitos entre hindus e muçulmanos, isso lá na Índia e no Paquistão. O que que acontece? Na Índia, eles são hindus e no Paquistão eles são muçulmanos. E, essa região denominada Caxemira, ela está dentro da Índia, mas a quantidade de pessoas que vivem lá, em sua maioria são muçulmanos, então eles querem que essa parte seja cedida ao Paquistão, que é um país muçulmano. E no Afeganistão, né, no início dos anos 2000, né, o Afeganistão ele sofreu a invasão dos ocidentais, né, dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental, em busca do Osama Bin Laden, né, que segundo os norte-americanos e estadunidenses, né, esse país, o Afeganistão, abrigava o Osama Bin Laden. Então eles declararam guerra e durante muito tempo o Afeganistão, a população do Afeganistão sofreu, né, com esses conflitos aí relacionados a questões terroristas. Bom, na Oceania, o que a gente percebe é que o número de imigrantes tem aumentado, né, principalmente aqueles que chegam, e isso ocorre em função justamente de políticas de atração de pessoas para estudar, né, e também busca por uma mão de obra mais qualificada que possa ir principalmente para a Austrália e para Nova Zelândia. Beleza? E agora, gente, nós vamos às atividades para encerrar essa apostila. Na página 56 tem 3 perguntas que falam sobre a questão da fuga de cérebros. E na página 58 eu quero que vocês respondam aquelas perguntas ali, lembrando o seguinte, que vocês devem tirar a foto e encaminhar para mim na plataforma 1. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.